queremos abordar um tema que todo mundo conhece, todo mundo fala a respeito. Existe o mal feito? O que é mal feito, hein? Mal feito. O que é isso? É que alguém fez mal para alguém, fez alguma coisa para perturbar, para maltratar, para prejudicar alguém. Não é isso? Agora é interessante, como é que nós vamos encarar isso à luz da doutrina espírita? Porque em muitos lugares, quando as pessoas vão e se queixam que estão enfrentando as dificuldades da vida, sofrimentos, o pessoal diz, fizeram mal feito para você, não é? E até oferecem fazer trabalhos especiais para tirar o mal feito. Vamos raciocinar à luz da doutrina espírita. Nós somos seres espirituais. Todos nós. Quer encarnados, quer desencarnados. Somos os seres inteligentes que povoam o universo. E como é que os espíritos, nós, eles e nós, como é que agimos? O que nós podemos fazer? Ora, nós agimos espiritualmente no campo fluídico, não é? E às vezes agimos sobre o mundo material, sobre os seres, sobre o meio ambiente. E como é que a gente age? Pensamento e vontade. Que nada, eu ajo com a minha mão, eu pego um pau, eu pego uma colher para fazer comida. Bom, mas se não tiver o pensamento e a vontade, a colher sozinha não vai. Quer dizer que o que age mesmo, produzindo algum fato, é o pensamento e a vontade, não é? E naturalmente os atos podem ser bons ou maus, tanto para nós encarnados, quanto para os desencarnados. Não há diferença. Os seres espirituais são como nós, gente. E naturalmente estão vivendo. Nós vivemos no mundo corpóreo, eles vivem no plano fluídico, mas estamos vivendo, fazendo bem e fazendo mal, segundo a nossa compreensão, não é? E para nos relacionarmos uns com os outros, o que é que atrai? É afinidade, não é? De pensamento, de conduta, de sentimento. Como é que a gente se atrai aí no mundo? Como é que a gente forma amizades? Como é que a gente faz agrupamentos? Pelos interesses, pelas tendências, não é assim? O mesmo acontece no plano espiritual. E o mesmo acontece em relação do plano espiritual conosco aqui na Terra. Também. O princípio de afinidade, de atração, de união são os mesmos. Os processos podem ser diferentes, mas as leis que regem esse relacionamento aqui, do lado de lá, ou entre os dois planos, é o mesmo. Bem, agora nós vamos para o Livro dos Espíritos, na pergunta 551. Pode um homem mau, com a ajuda de um espírito que lhe é devotado, fazer o mal ao seu próximo? Kardec perguntou isso. E os espíritos responderam, não, Deus não o permitiria. Como não permite? A gente vê acontecer tanto. Na própria Terra, encarnado, né? Uma pessoa encomenda um crime, manda fazer mal para outro, aqui na Terra. Como é que não consegue? Esse Deus não permitiria, não significa que não é possível aos espíritos, aos encarnados fazerem essa união. Pode. Mas significa, isso não é da lei divina. Não é ordem divina. Certo? É livre-arbítrio das pessoas. Dentro da sua capacidade. É nesse sentido. Agora, na pergunta 549, quando estão falando a respeito de pactos, nós aprendemos lá. Aquele que quer cometer uma ação má, chama só por isso. Quer dizer, não precisa fazer uma evocação especial. Só por querer cometer uma ação má, atrai maus espíritos para ajudá-lo.
Olha a lei de afinidade, atração, sintonia, né? Queres atormentar teu vizinho e não sabes como fazer. Então chamas para ti os espíritos inferiores, que como tu não querem senão o mal. Essa é atração. É combinação espiritual, atração. Mas Kardec coloca aqui, nessa resposta, os amigos espirituais dizem: para te ajudarem, querem que tu lhes sirvas nos seus maus propósitos. Não é de graça, hein? O que? Você está pensando que os espíritos vão te servir de graça? Os maus espíritos vão te servir de graça? Só porque você quer, você pediu, você atraiu? Não, eles querem alguma coisa também. Põe um pouquinho d'água ali para mim. Mas não se segue daí que teu vizinho não possa se livrar deles. A pessoa que vai ser prejudicada, ela não é uma simples vítima, ela pode se defender. Pode. Como será que pode se defender? Uma conjuração contrária e por sua vontade. Quer dizer que nós também temos vontade e também podemos fazer uma união, uma ligação para nos defendermos, certo? E agora perguntamos nós: será possível, diante disso que o povo fala, fizeram mal feito para você, será possível alguém encomendar aos espíritos uma carga de males para prejudicar a terceiros, a quem odeie, que sejam seus desafetos, de quem se queira vingar? Será possível? Como é que nós vamos responder isso? É possível sim, não é? É possível. Ai, que medo! Nós já vamos ver a defesa, não é? Se alguém encarnado pode aliar-se a espíritos para produzir o mal contra uma terceira pessoa, é possível isso sim, né? Agora, o que é que vai produzir o mal? Porque geralmente o pessoal diz assim: olha no teu travesseiro, lá dentro não tem umas coisas assim emaranhadas? Eles colocam no travesseiro. Na porta da sua casa não apareceu lá alguma coisa assim que é um despacho? É lá que está o mal feito e atinge você. Então eles falam que as pessoas, que esses espíritos fizeram alguma coisa, as pessoas e os espíritos juntos, impregnaram objetos, substâncias para prejudicar, não é? Até alguns dizem: olha, se for uma coisa que está lá, joga no rio, que é para a correnteza levar. Conforme for a coisa, você lava no tanque, joga água limpa. Então, há muitas crendices, há muitos modos que o povo fala a respeito de mal feito. Não toca, não é? Porque senão você será impregnado, aí você fica contagiado. Tem gente que vai chutar. Não chuta, não. Não. Aquela pessoa que chuta é porque não acredita mesmo em nada, né? Que é isso? Não creio. Mas também não precisa chutar, né? Bom. O que produz o mal não é a forma material utilizada. Não são essas coisas usadas como objetos do despacho. Então, se não é isso, o que é que produz o mal? Por que atinge a pessoa? Ondas mentais, vibrações, fluidos, que empregam magnetismo, não é? A pessoa pensando, sentindo, querendo, vibrando, mentalizando, ela impregnou. Ela impregnou. Com a ajuda, inclusive, de espíritos. Não é? Então é isso que prejudica. A forma não importa. A forma é só para impressionar. Certo?
Então o que age não é a matéria inerte, e sim o espírito encarnado ou desencarnado, ou ambos. É o espírito que impregna objetos de fluidos maus e endereça pensamentos destruidores sobre a pessoa. O Richard Simonetti conta uma historinha engraçada, né? Diz que de manhã uma família acordou, a senhora foi abrir a porta, a janela, e no jardim tinha um bonequinho todo manchado de sangue, todo costurado, e ela disse: fizeram mal feito para nós. Voltou para dentro, conversou com o marido: veja que maldade, o que essas pessoas têm contra nós? E ficaram todos apavorados, assustados, ficaram mentalizando que alguma coisa ruim estava feita para eles. Só à tardezinha, depois deles sofrerem muito, não é? Atrapalharem suas atividades, de tardezinha, a vizinha do lado disse assim: oi, vocês não encontraram aí um bonequinho? As minhas crianças estavam brincando de médico, de costurar, de fazer cirurgia, e puseram mercúrio cromo no bonequinho. Vocês acharam aí? E eles tinham sofrido o tempo inteiro pensando que era um mal feito e não era, certo? Por aí a gente vê a sugestão, o que pode causar. Muitas pessoas querem nos impressionar e dizem que fizeram mal feito e que nós vamos ver, que nós vamos sofrer, mas é um modo de nos sugestionar, certo? Bem, se alguém mentalizou, desejou o mal e colocou num objeto, em alguma substância, para que nós soubéssemos e ficássemos com medo, será que aquilo vai chegar a nós? Aquela carga? Será que chega a nós? Chega. É a mesma coisa que o médium que está aí no lugar, né, quietinho, e se aproxima o espírito com o mundo espiritual dele, sofredor, tudo. O médium não sente? Sente. Mas o médium equilibrado vai se manter sereno, ele vibra em favor do espírito, ele acolhe o espírito no que o espírito precisa, mas não fica joguete dele. Não fica sofrendo como se ele sofresse aquilo que o espírito está sofrendo. Então aqui a mensagem chega, mas nós não somos obrigados a aceitar. Alguém mandou, mas se a gente não quer, certo? A gente não aceita. No começo a gente pode sentir um certo impacto, não é? Algo desagradável, algo inquietante. Mas nós já sabemos como é que a gente se defende. Fé em Deus, pensamento no bem, que Deus abençoe todas as criaturas, não é? Se alguém sofre, que receba a misericórdia do Senhor, não é? Que os bons amigos espirituais me protejam para eu só fazer o que é certo. Olha, pensamento contra pensamento, vontade contra vontade. O espírito pode, nós também somos espírito, também podemos. Mas a gente não pensa assim, não é? Parece que o espírito é mais poderoso que a gente, como se a gente não fosse o espírito, a mesma natureza. Mas agora nós estamos aprendendo. Estamos descobrindo isso com a doutrina espírita, não é? Agora, às vezes a pessoa tem uma vida, normalmente, naturalmente, ela tem uma vida organizada, uma vida cristianizada, uma vida de disciplina, de serviço, de responsabilidade na família, de boa conduta. Esse modo já natural da pessoa já funciona, é uma defesa natural. Kardec fala que nós podemos fazer do nosso perispírito uma couraça fluídica, porque os fluidos são bons, são resistentes, são ativos. Eles então já são a defesa natural. A gente pode sentir só um pouquinho mais, a gente continua vivendo, pensando, sentindo normalmente e a gente supera. Então a carga não foi aceita. Nós não recebemos a mensagem e ficamos trabalhando com ela. Ai meu Deus, o que será que vai acontecer? Eu hoje não estou bem, acho que eu estou doente. Não, a gente não fica assim. Se você ficar assim, você aceitou a carga.
Você não precisa aceitar a carga, não é? Também, nós, além da nossa defesa natural, pessoal, porque Deus não iria nos deixar à mercê, nós temos ainda a possibilidade de atrair bons espíritos, pelo bem que fazemos, pelos serviços que prestamos. Nós estamos em relação com espíritos bons. Os bons espíritos querem ajudar a humanidade, mas eles não têm boca para falar, não têm mãos para segurar, não têm pés para caminhar. Eles precisam de nós para fazerem serviços de benemerência aqui na Terra. E quando nós queremos fazer serviços de benemerência, nós atraímos esses bons espíritos para perto de nós. Só a presença deles, às vezes, já afasta espíritos mal intencionados, não é? E para que nós continuemos servindo, eles nos defendem. Não, isso não é privilégio, é da lei divina. A medida que nós escolhemos foi ajudar o próximo, então dentro dessa medida nós também seremos ajudados. Jesus falou, com a medida com que medirdes, sereis medidos. Então isso é funcional. Deus deixou essas leis estabelecidas, não é? Agora, se a pessoa não cultiva em si mesma as forças do bem, não saberá como reagir, não terá forças para repelir as sugestões perturbadoras, passando a sofrer-lhes intensamente os efeitos. Pegou. O mal feito pegou. Até quando? Por quê? Até quando isso? Não tem limite? Claro que tem. Aqueles efeitos causados por aquela vibração, lembrem, não são os objetos, não são as substâncias, foram os pensamentos, os sentimentos, o magnetismo, as vibrações. Elas tendem a perder a força, não é? Tudo que é feito, ele tem aquele impacto, mas depois ele vai, como um som. Você puxa a corda do violão, até parar. Então tem limites naturais, não é? Começam a diminuir e vêm até a cessar. Também vai acabar se a pessoa que está sofrendo isso e às vezes provocou situações, né? Estabeleceu conexões, mas ela se decide a uma renovação para o bem. Ela tem direito a se recuperar. E quando ela começa a movimentar suas próprias forças espirituais para se reequilibrar, ela consegue. Ela vai se sobrepondo. Então parou ali, não aprofundou, porque ela começou a reação benéfica, não é? E também pode ser que ela receba um auxílio exterior, a intervenção de amigos, encarnados ou não. Nós fazemos aqui vibrações, não fazemos? Pode ser que algumas pessoas estão sofrendo influências de espíritos ou vibrações más de pessoas, mas nós oramos por elas, nós emitimos pensamentos bons, os nossos sentimentos se propagam e a pessoa então recebe também sustentação. Estas nossas vibrações, embora não esteja aqui na aula, mas nós queremos contar para vocês terem a certeza de que estas vibrações funcionam. Certa ocasião, numa reunião, trouxeram um pedido de um caso de uma jovem que estava precisando de ajuda. E nós fizemos a vibração. O nome da moça, fizemos a vibração. Durante a reunião, se manifestou um espírito que dizia: eu não estou fazendo nada de mal. Ela anda muito triste, ela fica sentada lá fechada no quarto, sentada num banquinho de frente da penteadeira, remoendo as suas mágoas, eu fico lá com ela. Nós atendemos o espírito, ele foi encaminhado, ele não estava esclarecido, não era um espírito malévolo, não é? Mas depois perguntamos para quem trouxe o nome da moça. A moça fica realmente fechada no quarto, sentada no banquinho, em frente à penteadeira? Diz: não sei, foi um
um amigo que me pediu, não sei nada. Ah, então pergunte lá. Ele perguntou e na outra semana ele trouxe a resposta. É isso mesmo. Ela fica fechada no quarto, senta em frente da penteadeira no banquinho que tem e fica lá, isolada, entristecida. Vejam, nós fizemos uma vibração sem conhecer a pessoa. Mas os amigos espirituais já recolheram o espírito que estava lá. A causa da tristeza da moça, ela tinha que aprender a se renovar, a confiar em Deus, a fazer o bem. Mas aquele espírito não foi o causador. Ele estava lá triste também, não é? Agora vejam, por que os amigos espirituais trouxeram esse espírito, deixaram ele se comunicar? Para o nosso aprendizado. Para nós termos a certeza de que as vibrações exercem uma ajuda, são valiosas. Nem todas eles podem mostrar para nós os resultados, certo? Mas as vibrações são válidas. Então, nesse caso aqui, até quando vai esse mal feito? A gente pode receber um auxílio exterior, intervenção de amigos, encarnados ou não. A gente pode vibrar, sustentar a pessoa, aliviar a pessoa, tá certo? Agora resta uma pergunta ainda. E os que fizeram o mal? A eles nada acontece? Eles podem fazer assim? Bom, o que vocês acham? Quando a pessoa vibra para o mal, com raiva, com ressentimento, com desejo de prejudicar, o que acontece com a pessoa? É a primeira a ser atingido. É o primeiro a ser atingido, o seu próprio perispírito. Ele está mentalizando o campo fluídico todo dele, são fluidos, atendem ao comando do pensamento. Ele pensa que está maltratando lá, mas ele primeiro passou por ele. Certo? Então a primeira pessoa prejudicada, de acordo com a lei divina, é aquele que deseja o mal. Né? Mas quando ele atrai espíritos para fazerem junto com ele a malvadeza, nós vimos lá que aqueles espíritos não fazem isso de graça, fazem. Eles vão querer alguma coisa em troca. O que será que eles querem da pessoa? A pessoa vai ter que servi-los de alguma maneira. Boa não é. Que traga o bem para a pessoa não é. Eles não são espíritos evoluídos, esclarecidos, bondosos, não é? E além disso, haverá o retorno das ações. Não é a lei de causa e efeito? Conforme a gente faz, a gente recebe. Então, ele emitiu para lá. Mas não vai ter um retorno diante da lei? Vai. Ele pode até atingir a pessoa, mas aquilo vai voltar. Então é da lei divina, não é castigo, não é maldade, é a lei de causa e efeito, dando a cada um segundo as suas obras. Agora nós aqui na Terra, não é? Vivendo num planeta de provas e de expiações, de espíritos não esclarecidos, que ainda não têm a inteligência bem desenvolvida, que ainda não estão moralizados. É claro que por muito tempo ainda, no nosso grau de evolução, nós vamos precisar passar por experiências assim. Nós vamos pagar os nossos erros, nossos desequilíbrios, o nosso aprendizado, sofrendo, aprendendo, chorando as leis da vida. Não é que Deus queira nos castigar, é que nós estamos agindo imperfeitamente, nós estamos agindo imprudentemente e nós recebemos os efeitos e sofremos esses efeitos, certo? Não temos que reclamar. Nós vivemos nesse meio. Mas eu não faço mal não, eu não merecia estar aqui, mas você não sabe ajudar ainda. Você vive muito bem egoisticamente. Ninguém me toca, eu estou feliz. Pronto. Mas nós temos que aprender a conviver com os outros, a sentir os problemas dos outros, a educar os outros também, não só a gente. Então,
o jeito de acontecer isso é a gente sentir as dificuldades dos outros quando nos agridem, para nós então começarmos a abrir o coração para os outros. Porque não adianta brigar, não é? Tem gente que diz assim, que volte para onde veio. Que isso que me deseja, eu desejo em dobro. Não vai resolver. Nós vamos ficar emaranhados. Aí fica aquela briga. A bola vai para cá e para lá. Né? Mas não sai de nós. Então não pensamos assim. Porque o pessoal aí fora diz que vai fazer trabalho contra, né? Nós não pensamos. O nosso trabalho é sempre a favor da pacificação, do desemaranhar as emoções, do ajudar, não é? É aí que é o sentimento espírita. Agora, embora a gente sofra isso ainda neste mundo, quem se fizer instrumento dessa dor e desse pranto, os acarretará para si mesmo. Jesus disse, é preciso que o escândalo venha, mas ai daquele por quem ele vier. Sabem, essa palavra escândalo não é como nós pensamos hoje. É alguma coisa que foi escandalosa, todo mundo ficou sabendo, é uma coisa muito errada, não é? Não é isso. Eles falavam muito, Jesus disse certa hora, que me serves de escândalo. Ele fala para os apóstolos, afasta-te de mim, fala para Pedro, porque me serves de pedra de escândalo. Eles chamavam pedra de escândalo a pedrinha que ficava na armadilha para aves. Quando a ave tropeçava na pedrinha, a armadilha fechava. Então eles tinham essa figura que significava alguma coisa para fazer o outro errar, para levar o outro a errar. Então é preciso que o escândalo venha, as tentativas para nos fazerem errar no mundo. São as tentações, as sugestões para o mal, as dificuldades, as agressões. E isso tem de acontecer no mundo. Por que tem de acontecer? Porque nós somos espíritos pouco evoluídos, vivemos no meio de pessoas pouco evoluídas que não sabem se tratar bem e agridem. Então, é natural, no nosso grau de evolução, que venham esses erros, que pode fazer a gente tropeçar, não é? Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Está causando alguma coisa? Você vai ter a resposta da lei. E nós? Nós podemos sofrer o impacto, mas se nós nos equilibrarmos, tudo bem. E se a gente errar por causa daquilo, mas a gente aprendeu algo, tudo bem. Nós não fomos causadores, nós fomos vítimas. Olha a diferença. Você não causou, você sofreu. Para a vítima, sempre há o amparo divino. Para o agressor, a resposta da lei. Por isso, gente, cada vez mais a gente confia na sabedoria divina. A gente não tem medo diante das coisas, não tem revolta antes das coisas, diante dos problemas, não é? E a gente sabe que tem que agir o melhor possível. Sempre vai ser a melhor solução. Não agredir, não retribuir o mal com o mal, vai ser a resposta correta. Fazer o bem, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Olha lá, tem alguém que está me desejando mal? Que Deus o abençoe, que esclareça, que entre nós se faça amizade, se Deus permitir. Se você sabe, desconfia de quem é, você vai fazer o bem para essa pessoa. É um vizinho? Então o que você vai fazer? Vai conviver bem com ele. Quando sabe que é aniversário, você vai lá, presenteia, faz uma visita de cordialidade. Mas ele quer o mal para mim. Ele quer porque ele não está bem esclarecido. Ele tem mágoa, ele não entende o que você fez, mas você vai demonstrar boa vontade, não é? Você vai fazer o bem a ele, no que ele precisar. Aí a pessoa vai perdendo aquela animosidade, diz, essa pessoa não é ruim como eu pensava, essa pessoa não é antipática como eu pensava, não é? Bem, quando a gente sofrer qualquer dessas tentativas
de nos prejudicarem, nós vamos entender. Não vamos ter medo, mas vamos vigiar e orar. Estar atento e elevar o pensamento. Vamos avaliar se a gente merece a agressão. Quem sabe a gente deu causa? De repente, o seu modo de ser, o que você falou, mas eu não tive intenção, não teve intenção, mas feriu. Então vamos verificar se a gente merece essa agressão, não é? Orar por quem quer mal e ocupar-se no bem. Olha que defesa! Quanta defesa que nós temos! Quanta coisa nós podemos fazer! Em vez de ficar pensando, querem mal para mim, eu acho que fizeram aí alguma coisa terrível, vai me prejudicar a vida. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Positiva, verdadeira, não é? Quando nós aprendermos a manter um estado de alma equilibrado sempre, sem mais possibilidades de ceder aos impactos perturbadores, aqui ou no além, porque do lado de lá também a gente pode sofrer ataques também. Mas aqui ou lá, a nossa atitude será essa. Então nós estaremos vitoriosos espiritualmente e em paz. Mas nós nos preocupamos tanto com esses aspectos sofredores do intercâmbio mediúnico, ou as pessoas se unindo a espíritos para nos fazerem mal, porque isso, porque aquilo, ficamos tão preocupados com isso. Mas a contrapartida não é verdadeira? Eles podem se unir com os maus espíritos para fazer o mal. E nós não podemos nos unir com os bons espíritos para fazer o bem? Não é? Eles fazem mal feito, nós fazemos bem feito. Certo? Então, é isso, essa compreensão que o Espiritismo nos dá diante dessas práticas tão antigas, não é? Que sugestionaram tanta gente, que fizeram sofrer tantas pessoas, que suscitaram revolta e agressão em resposta. Aquelas famílias que se digladiaram, que coisa, né? A gente lê nos romances, espíritas ou não, não é? Houve alguma coisa e a outra família respondeu e a outra agrediu de novo e prejudicou o filho, prejudicou o neto e lá foi. Quando bastava ir para a conduta cristã, a elevação do pensamento, e esse mal ficaria amortecido, né? Seria desfeito. É o que nós queríamos dizer para vocês, à luz da doutrina espírita, sobre essa questão de mal feito. Vamos ver se ficou bem esclarecido nas perguntas que vocês vão nos fazer. E vocês têm direito de fazer perguntas. Eu queria saber exatamente o que foi que Jesus falou, a frase dele, literalmente. Essa do escândalo? É preciso que o escândalo venha, mas ai daquele por quem ele vier. O escândalo seria a agressão. É a tentativa de fazer alguém tropeçar. Isso. É preciso, isto acontece, é indispensável. Nós estamos colocados no mundo e nos atritamos uns aos outros. Certo? É natural, é da nossa natureza ainda. A inveja, o ciúme, a ambição, o egoísmo. Tudo isso prejudica, atrapalha, tende a retirar a pessoa do equilíbrio e da paz. Então, faz parte da vida, no nosso grau de evolução aqui na Terra. Não é. É atitude escandalosa, porque se vestiu de um modo irreverente, porque isso... Não é isso. Não é o nosso escândalo social. Esse escândalo é tropeço, tropeçar, errar. E a coisa da pedrinha que você falou, ele põe na armadilha uma pedrinha e atira? Não, ela está lá dentro. Viu essas armadilhas para rato? Tem um queijinho. Quando o animal vai comer o queijinho, a armadilha funciona e mata o ratinho, prende o ratinho. No caso era para aves. Então para aves era assim, a ave entra na armadilha porque tem comidinha lá dentro.
Mas na hora que ela esbarra na pedrinha, cai a portinha, fecha a gaiolinha. E a pedrinha é um escândalo. A pedrinha chamava de escândalo. Pedra de escândalo, pedra de tropeço. Se ela atrair, né? Ela atrai. Não, não é a pedra que atrai. O que atrai a ave lá para dentro é a comidinha que tem lá. Nós somos atraídos pelos nossos desejos, pelas nossas tendências, pelos nossos gostos, nós somos atraídos. Mas alguns fazem uma situação que serve para nos atrair e a gente tropeçar e errar. Certo? Isso existe no mundo. Nós mesmos experimentamos sempre, sabemos como é, a gente aprende a viver, não é? A pessoa vem e diz assim: ah, você é uma pessoa maravilhosa, nunca encontrei ninguém como você. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. É ou não é? Esse elogio exagerado, geralmente o que as pessoas querem? Querem nos enganar, atrair. Uma pessoa que ainda é ignorante e que não está atenta, ela entra e depois ela aprende, né? Mas depois ela aprende, né? Ela precisava disso para ela aprender. Aí ela sabe, as pessoas enganam. Mas ela vai aprender o que é ruim. Não, ela aprende sofrendo. Ela não precisa aprender o que é ruim. Ela aprendeu no sofrimento que as pessoas têm atitudes erradas. Não é para ela fazer igual. Não, não foi ensinando a ela a fazer errado. Ensinaram a ela que as pessoas, veja como são as pessoas. Parece que estão agradando, mas elas têm intenções ocultas. E você não sabia, agora você ficou sabendo. Você fica magoado. Mas isso nós temos que superar, isso é outra coisa. Nós estamos falando como funciona na Terra. Os pais procuram avisar os filhos: não acompanhe qualquer pessoa, não coma coisas que pessoas lhe oferecem lá fora, porque pode ter isto, aquilo outro. Os pais procuram evitar para os filhos, não é verdade? E o que é que nós estamos fazendo? Aprendendo a viver em sociedade. E não se deixar levar por certas atitudes das pessoas, pedras de tropeço, não caia nelas. Que fora o seguinte, as pessoas precisam ser espertas, precisam ser inteligentes, pensa, conheça, entenda. Nós temos que desenvolver intelectual e moralmente. Tem que entrar na maldade? Não, nós temos que passar pela experiência da maldade, das dificuldades, para nós entendermos o que é isso, senão a gente não sabe. Se alguém não teve dor de barriga, vai entender que alguém disse que está com dor de barriga? É? Dói? Mas a barriga? A minha nunca doeu. Você entendeu? Nós no mundo, no nosso grau de evolução, nós precisamos passar por experiências, porque nós não sabemos, nós somos ignorantes. Se nós não enfrentarmos as situações, nós não conhecemos. E depois a gente vai ter que escolher. Passou pela situação, você acha que essa situação é certa ou você acha que a situação não é certa? Se você achar que não é certa, você não faz igual. Se você achar que é certa, você vai fazer sempre. E vai acontecer o quê? Virão consequências. Para quê? Para mostrar para você que tem limite. Então é tudo aprendizado. A vida é um aprendizado. A vida é uma escola para nós espíritos. Porque na escolinha, que está no 2º ano, por exemplo, a professora traz probleminhas para os alunos. Por que ela traz problema? Porque o aluno tem que aprender como é que resolve problema. Essa professora me castiga. Fez eu fazer uma porção de continha para resolver um problema. Não, ela está desenvolvendo o seu intelecto e mostrando como é que o problema se resolve. A vida faz isso conosco, é a lei divina. Nós vivemos no meio de pessoas boas e pessoas más. Nós não recebemos só coisas más. Nós recebemos exemplos bons. Nós lemos páginas lindas. Nós temos pessoas que compõem música, que enternecem o nosso coração. O mundo não é só mal, mal, mal.
Nós estamos recebendo experiências, estímulos de todas as maneiras para crescermos por dentro, crescermos no entendimento, crescermos no sentimento, certo? Às vezes você não fez mal propriamente, eu não faço mal para ninguém, mas você não estabeleceu laços de confiança, de ternura. Então alguns espíritos às vezes se queixam para nós, estou sozinho. Por que está sozinho no plano espiritual? Tem tanto espírito. Por que está sozinho? A gente começa a conversar com ele e vê que ele não se relacionava com ninguém. Não, eu cuido da minha vida. Não quero problema, já tenho problema, eu cuido da minha vida, cada um cuide de si. Ele escolheu esse caminho. Ele vai descobrir que esse caminho isola. Aqui na Terra ele não percebeu. Porque tem o convívio social, né, as coisas assim, mas que não exige muito da gente. Mas espiritualmente, que dê às pessoas que se interessam por ele, que são gratas, que lhe são simpáticas. Ele não criou nada disso, então não tem. Aí, o que acontece? Aí ele vai dizer, mas eu não quero ficar sozinho assim, não. Aí vai lembrar pessoas que fizeram bem para ele, ele nunca nem ligou, nem retribuiu. Vai começar a sentir que deve amar ao semelhante, para também ser amado. Não é? São todos aprendizados. Deus não é um carrasco. Deus é um pai, é um educador. Tudo bem? Mas em torno do assunto, que a gente divagou, né? Mas em torno do assunto mal feito, vocês têm direito de falar das suas experiências. O que sentiram, o que aconteceu, como fizeram. Porque a gente não era espírita, não é? Como é que a gente pensava? Como é que a gente reagia diante daquilo que o povo chamava de mal feito, ou que diziam que alguém tinha produzido um mal feito contra nós? Não tem pergunta? Medo. O Espiritismo, hoje eu falei hoje à tarde, falei em outra ocasião, e ultimamente eu estou falando assim, porque foi uma forma, a gente sabe, mas cada hora parece que vem uma forma diferente de dizer. O Espiritismo nos está libertando. Crendices, superstições, medos, insegurança, o Espiritismo está nos libertando disso. Porque nos esclarece, a gente sabe o que, realmente, como, que a gente não ignora as realidades. Provoquei em alguma pessoa um desamor e a pessoa me agrediu e está vibrando contra mim. Eu estou sabendo, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou mentalizar, fazendo bem para ela, vou orar por ela. O que eu puder fazer de bem por ela, eu faço. Não é? Eu estou com a proteção da lei e ainda com a possibilidade de fazer de novo, restaurar a paz e a amizade entre nós. Então a gente não tem, pronto, ou então, errei, eu sou um pecador, eu sou uma criatura indigna. Não adianta isso, Deus não quer isso. Misericórdia quero e não sacrifício. Né? Já está lá no Velho Testamento e Jesus relembrou. O que Deus quer de nós? Misericórdia. É aquele sentimento bom, não é? Em qualquer situação da vida, para conosco, para com os outros. Nós estamos nos libertando de ideias erradas, desnecessárias, dessas crendices, superstições, medos, ou de pensar, existem anjos, existem demônios. Ideia errada. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada, disse Jesus. Toda ideia que não é da lei divina, que não é estabelecida por Deus, essa vai ter que ser extirpada. Joga isso fora, isso não é necessário, isso não é verdadeiro. Certo? E o Espiritismo faz isso por nós. E não é só desta encarnação, não.
Nós já vivemos muitas encarnações ligadas a religiões, cheias de crendices, de ideias erradas. Está tudo dentro de nós ainda. É preciso limpar, modificar, renovar, não é? E o Espiritismo faz isso por nós. Ele vem com as ideias corretas, limpinhas, a confiança em Deus, na sabedoria do Pai, no amor de Deus. Em vez de ser aquele Deus, ai, Deus castiga. Nossa, Deus é bravo, hein? Deus está te vendo. Agora a gente entende de maneira diferente. São leis que Deus estabeleceu. E dentro delas você sempre pode se recuperar e produzir o bem para você e para todos. É uma libertação para nós seres espirituais. Tudo bom? Vocês não têm mais perguntinha, então nós vamos encerrar. Obrigada a vocês, então.